A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, como vocês estão? Estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Pela sua infinita misericórdia, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E estou aqui entrando para trazer uma porção da palavra de Deus para edificar as nossas vidas. Irmãos, a palavra de Deus que eu trago neste momento, antes de entrar na palavra, eu quero pedir a todos vocês que ainda não se inscreveu para entrar no meu canal aí, Miss Darcy Reis, se inscrever, comente, curte, compartilhe com todos, viu, irmãos? Para que esse conteúdo ele seja reconhecido pelo YouTube, que é uns vídeos que tem valor, que é a palavra de Deus, viu, irmãos? Para que ele espalhe os vídeos por todas as plataformas e todos venham alcançar esta palavra de Deus, viu? Eu peço encarecidamente, me ajude, irmãos. Se gostar do vídeo, curte, comente, compartilhe. Se não gostar também, faz o mesmo, porque Jesus se agrada disso, viu? E vamos para a palavra de Deus, irmãos. O livro do Gênesis, capítulo 41, e o versículo 31, 51 ao 52. Vai nos falar que José teve 2 filhos. O primeiro ele colocou Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. O segundo ele colocou o nome Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Irmãos, essa palavra, vamos colocar um tema nessa palavra de hoje que estou aqui trazendo para todos nós, né? A respeito, irmãos, do nosso crescimento na nossa caminhada espiritual e também daquilo que nós vivemos, uma vida parada. O crente, irmão, quando Jesus encontra com ele, quando ele encontra com Jesus, Jesus com ele tem um novo encontro com Deus, ele tem uma caminhada e ele tem um desenvolvimento na caminhada com Deus, porque Deus não chama os seus filhos para ficar da mesma forma que o Senhor chamou. Ele chama os seus filhos com um propósito. E esse propósito é que nós venha a dar fruto e frutos bons. O propósito de Deus para mim, para você, é que nós venha a desenvolver a nossa vida espiritual com o Senhor. E esse desenvolvimento, irmãos, ele é desenvolvido através, irmãos, de prova, de sofrimento, viu? Quando o crente, ele aceita Jesus, ele não aceitou Jesus para gozar. Aí é que vem as lutas, aí é que vem as provas. Só, irmãos, que a prova na vida do crente é para crescimento dele. As provas na vida do crente é para desenvolver o seu papel, o seu ministério que Deus chamou com o Senhor. E aqui José desenvolveu o seu ministério, diz a palavra, que ele desenvolveu na terra aonde ele sofreu, aonde ele passou sofrimento, provas e prova, foi aonde José teve uma vida de sucesso. Você não entendeu, mas eu quero te explicar. Ele disse: o meu filho mais velho, eu vou colocar o nome de Manassés, porque disse: Deus me fez eu esquecer de todo o meu trabalho e da casa do meu pai. Deus fez José esquecer das humilhações que ele teve dos seus irmãos.
Deus fez José esquecer do sofrimento, das torturações que ele foi torturado na casa do seu pai pelos seus irmãos. Deus fez José esquecer de toda aquela prova que ele passou. Mas quando ele chegou no Egito, José enfrentou uma prova grande. Aleluia, glória a Deus. Porque o que Deus tinha para José, irmãos, era bem maior do que o que José passou. Às vezes nós estamos passando por uma prova e nós consideramos aquela prova grande. Nós dizemos, prova grande. Mas o negócio, irmãos, é que a prova é grande. Mas quanto mais a vitória, o milagre é grande, aí é que a prova também é grande. Mas o milagre de José, a bênção de José, passou do milagre. Você não entendeu. José passou uma prova grande na terra do seu pai. E ele chegando no Egito, ele enfrentou outra pior. Ele foi para prisão. José foi para a prisão acusado de algo que ele não fez. Deixa eu te dizer. Só que os irmãos de José esqueceram. Eles fizeram tanta barbaridade com José, mas eles esqueceram que José, ele tinha um guarda fiel e verdadeiro. Os irmãos de José esqueceram da ressaca depois. E há muitas pessoas crentes que pisam, ofendem, ferem uns aos outros e esquece que um crente, um chamado de Deus, ele tem um dono. E quem persegue um crente, quem fere um crente, quem magoa um crente, quem tenta perseguir um crente que tem um chamado, que tem um dono, está perseguindo o próprio dono do crente. E aquele inimigo que trabalhou na vida de José, ele continua trabalhando no nosso meio, colocando um esquecimento nas pessoas. As pessoas se esquecem que crente tem dono. Continua ferindo, continua pisando, continua maltratando, continua desacreditando, esquecendo que o crente que foi escolhido, ele tem um dono. E os irmãos de José, foi o caos dos irmãos de José, esqueceram que José era um escolhido no ventre de sua mãe e ele tinha o dono. O dono de José não era o pai dele, não era Isaac, não. O dono de José era Deus, porque José foi um projeto de Deus. Se você é um projeto de Deus, meu querido irmão, meu amigo que me ouça, que me escuta, se você é um projeto de Deus, queira o adversário ou não, Deus fará justiça por os seus escolhidos. Aleluia! Não temas, não desista dos teus sonhos. José foi um sonhador. José sonhou, aleluia. José contou os seus sonhos para os seus irmãos. A coisa piorou. Entenda, meu irmão, não conta os seus sonhos e projetos que Deus tem na tua vida para ninguém. O inimigo vive trabalhando na vida dos vasos dele, procurando uma brecha. Ele procura na minha e na tua vida. Como é que você serve a Deus? Aonde você vai chegar? E como você consegue algo que você tem conseguido? Como foi que aquela pessoa chegou até aqui? Como foi que ele conseguiu aquilo que ele conseguiu? Ele conseguiu porque foi Deus na vida dele, não foi ele que conseguiu. Deus, um escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, tem o dono. Quem é o dono?
o Senhor Jeová. José pareceu uma vida terminada na terra do seu pai. Terminou, acabou. Jogaram José numa cova, venderam para aqueles mercadores que passavam para servir de escravo. Vida acabada, deixa eu te dizer. O teu final de uma história é um começo de outra história. Quando chega o final de uma história, começa outra história. José foi um final. José chega no Egito pensando que a história dele já estava começando, mas não estava começando. Que ele teve um pouquinho de tempo de gozo, mas logo Satanás não gostou daquela maneira que José se comportava diante de Deus, como ainda hoje. Satanás não gosta da sua maneira que você se comporta diante de Deus. Quando você está correta com Deus, quando você anda na presença de Deus, quando você está agindo certo com Deus, quando você se posiciona como vaso, Satanás se levanta na vida dos vasos dele. Se você não quiser ser vaso de Satanás, não dê brecha para ele. Começa a se levantar. Começa a lançar palavras. Ele é um exaltado, ele é um fingido, ele é um apresentado, ele não é usado por Deus, ele tem gritaria, ele tem só amostração. Para quê? Para que eu e você se distancia de Deus e perde a nossa vitória. José de maneira nenhuma abaixou a sua cabeça. Ele nunca cedeu para as acusações de Satanás. Que é isso, meu irmão? Quando ele estava sofrendo com seus irmãos, ele amando seus irmãos jogando pedra, ele acolhendo os irmãos e os irmãos empurrando ele. Que é isso, meu irmão? Nós somos irmãos. Faça isso, eu amo vocês. Eu não estou entendendo porque eu amo vocês e vocês fazem tanto assim. Porque o inimigo, irmão, o adversário das nossas almas, ele coloca na mente das pessoas assim. Quando a pessoa dá doce, ele recebe como fel. Porque ele queria que eu e você tivesse uma vida desmantelada como a vida dele. E eles mais irritados ficavam com José. Sabe, mulher, que se irritava mais. Mas José tinha certeza no Deus a quem ele servia. Ele foi acusado lá no Egito, foi caluniado, foi para a prisão. Mas lá na prisão, o Senhor visitava José. Lá na prisão, José sonhava. Lá na prisão, José crescia. Lá na prisão, José se enchia de Deus. Aleluia. Chegou o momento de mais uma história terminar. Pareceu um final e um começo de outra história. Foi aí quando ele colocou o nome do mais novo, Efraim, porque disse: Deus me fez eu crescer aqui na terra da minha aflição, aonde eu fui provado duramente. Quem sabe quando o Efraim nasceu, José já tinha saído da prisão. Quando ele teve Manassés, ele estava em processo, mas estava livre da casa do seu pai. Botou Manassés porque Deus me fez eu esquecer todo o trabalho da casa do meu pai, todo o sofrimento. Quando ele saiu da prisão, que ele sentou na cadeira de honra, na cadeira de glória, na cadeira de governador, na cadeira do milagre, na cadeira do sucesso, ele teve Efraim e disse: eu vou colocar o nome nesse menino, Efraim,
porque disse Deus, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez eu crescer aonde eu fui provado duramente. Deus me fez eu crescer aonde eu fui parar na prisão, na cadeia, fui caluniado. Deus me fez eu crescer. Deixa eu te dizer uma coisa. As pedras que te jogam são para fortalecimento seu. As pedras que te atiram é para o teu crescimento espiritual. Não adianta jogar pedra nos escolhidos de Deus. Não adianta tentar contra os escolhidos de Deus. Não adianta perseguir os escolhidos de Deus. Não adianta tentar barrar os escolhidos de Deus. Porque você está ajudando os escolhidos a chegar mais perto de Deus. Com esse povo, não tem como vocês fazer nada. Primeiro vocês têm que brigar com Deus, com quem escolheu. Tem que brigar com Deus. Foi quem te escolheu. Entenda, você é um escolhido de Deus. Quando você venceu uma prova, você diz graças a Deus. Mais uma luta, uma prova, venci, Deus me deu vitória para me alcançar mais. Dá um passo para frente. Vem outra prova, outra luta. Você diz, essa daqui é que eu vou vencer mais ligeiro. E a minha vitória é maior. Amém, queridos irmãos? Lembra disso. Que nos escolhidos de Deus, ninguém pode tocar. Até pode, nessa carne, prejudicar a carne, mas o espírito não. Crente, quanto mais ele na cova, mais ele é fortalecido. Crente, quanto mais dentro do fogo, da fornalha do fogo, mais ele é fortalecido. Crente, quanto mais ele passa por luta, mais ele canta o hino da vitória. Amém? Que Deus abençoe a todos.